Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama baseado em fatos reais, chamado Alcatraz, Fuga Impossível. Alerta de spoilers a seguir. Em 1960, Frank Morris, um criminoso muito inteligente que já escapou de múltiplas cadeias, é levado para a prisão de segurança máxima na ilha de Alcatraz. É uma prisão bem diferente. Não há programas para melhora de conduta, não é permitido receber notícias, e o conhecimento do mundo exterior é apenas o que os guardas podem dizer. Além disso, cada preso fica confinado sozinho, e os visitantes devem ser investigados pelo FBI. Eles também não têm a opção de trabalhar, esse é um privilégio que deve ser conquistado. Todas as manhãs há uma contagem de prisioneiros. Durante o seu primeiro café da manhã na prisão, Frank faz amizade com Litmus, um homem excêntrico que gosta de pedir comida extra aos outros e mantém um rato como animal de estimação que ele carrega consigo em todos os lugares. Frank também não pode deixar de notar que um homem enorme, conhecido como Wolf, fica olhando para ele e fazendo gestos ameaçadores. Depois ele é levado para ver o diretor, que explica as regras que Frank deve obedecer e pede os nomes que ele talvez queira autorizar como visitantes. Mas Frank não tem ninguém em sua vida, nem mesmo uma família. Então o diretor o deixa ir com um aviso. Ninguém jamais escapou de Alcatraz, e ninguém jamais escapará. Mas este encontro não acaba sendo completamente inútil. Quando o diretor não está olhando, Frank rouba o seu cortador de unhas, que mais tarde ele esconde dentro de uma bíblia em sua cela. Quando chega a hora do seu primeiro banho, Frank é abordado por Wolf, que afirma que Frank será sua nova mulherzinha. Como obviamente ele não aceitará um não como resposta, Frank reage lhe socando algumas vezes e enchendo a sua boca com uma barra de sabão. Mais tarde, Frank é enviado para ajudar na biblioteca, e lá ele conhece o inglês, um homem negro que está cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua. Há 10 anos ele matou 2 homens em legítima defesa, mas como eles eram brancos, ninguém acreditou na sua história. Como os prisioneiros não podem entrar na biblioteca, o dever de Frank hoje é contornar as celas com um carrinho e oferecer revistas e livros para todos. Enquanto faz uma pausa no pátio, Frank conhece Doc, um preso idoso que passa seu tempo pintando. Ele é incrivelmente talentoso e os temas dos seus quadros são retratos e autorretratos. Todos eles incluem também uma flor de crisântemo. Ele expressa sua preocupação pela vida de Frank depois dele ter se tornado inimigo de Wolf. Em seguida, Frank vai conversar com o inglês, que lhe conta todos os detalhes que ele conhece sobre as medidas anti-fuga da prisão. Os homens que conseguiram sair das suas celas foram baleados pelos guardas que estavam nas torres de vigia. E mesmo que de alguma forma tenham conseguido sair com sucesso do prédio, ainda há a questão de Alcatraz ser uma ilha, a 1 quilômetro a nado para a terra, e a água é extremamente gelada. Alguns dias depois, enquanto conversa com Litmus no pátio, ele menciona que há poços de ventilação no topo do bloco. O único truque seria encontrar o caminho para chegar até lá. Mas de repente, Wolf vem atrás de Frank com uma faca, mas ele consegue se esquivar bem a tempo graças a um aviso de Doc. Os 2 homens entram em uma briga, e os guardas se apressam para separá-los. Tanto Wolf quanto Frank são levados à solitária porque o diretor não se importa se Frank agiu em legítima defesa. Uma briga é uma briga. Essas celas especiais também são conhecidas como buracos, porque eles ficam presos sem luz e sem contato humano. A única visita que Frank recebe é de um guarda que usa uma mangueira para pulverizá-lo com água fria, sob a desculpa de que ele não deve cheirar mal. Frank é solto alguns dias depois, enquanto Wolf é mantido no buraco por mais tempo por ter iniciado a briga e usado uma faca. Nessa noite, Frank é visitado pelo rato de Litmus, que lhe traz um pequeno bilhete que diz bem-vindo de volta. Algumas semanas depois, Frank faz amizade com um novo preso designado para a cela ao lado da sua, Charlie Butts, que ele apresenta aos seus outros amigos quando eles se encontram no pátio. Enquanto todos os presos estão do lado de fora, o diretor vagueia pelas celas, verificando se tudo está em ordem e descobre uma pintura de Doc. O retrato é lisonjeiro e muito preciso, mas para ser cruel, o diretor retira permanentemente os privilégios de pintura de Doc. Quando um guarda passa para tirar a pintura e as telas, Doc é deixado em estado muito angustiado porque a pintura é tudo o que ele tem. Após ganhar o privilégio de um emprego, Frank aceita se juntar à equipe de carpintaria.
Uma tarde, enquanto eles estão trabalhando, ele não consegue deixar de notar que Doc não parece bem e tenta avisar o guarda, que simplesmente o ignora. Quando a depressão começa, Doc pede um machado e usa para cortar os seus próprios dedos, o que faz com que ele seja levado para fora. Depois de encontrar um crisântemo que Doc deixou em seu bolso, Frank recolhe os dedos e os coloca em uma caixa para dar ao guarda, dizendo sarcasticamente para incluir isso em seu relatório. O diretor se aproxima de Frank mais tarde durante o jantar para perguntar sobre o incidente, e Frank aproveita a oportunidade para insultá-lo indiretamente, comentando sobre como alguém poderia se ofender com um retrato. É durante essa mesma refeição que Frank recebe uma agradável surpresa. Os irmãos Angley, John e Clarence, também foram transferidos para Alcatraz. Frank os conhece de uma de suas outras penas de prisão, e assim como ele, eles são muito bons em escapar. É por isso que estão em Alcatraz agora. Numa tarde tediosa, Frank nota uma barata em sua cela escapando pela grade do muro, que está rodeada de um concreto muito fraco. Isso lhe dá uma ideia. Usando o cortador que ele havia roubado, ele tenta lascar o concreto ao redor das grades e consegue remover um pedaço. Com paciência suficiente, há uma chance de fazer um buraco suficientemente grande para que todo o seu corpo possa passar. Quando chega o dia dos visitantes, 2 dos amigos de Frank recebem notícias do mundo exterior. O inglês é visitado pela sua filha, que diz que vai se casar, e Charlie é visitado pela sua esposa, que diz que sua mãe só tem alguns meses de vida. Desesperado para ver a sua mãe antes dela morrer, Charlie diz mais tarde a Frank que se ele conseguir encontrar uma maneira de escapar, ele quer participar. Isto inspira Frank a finalmente contar a Charlie e aos irmãos Anglin a sua descoberta durante o jantar. O concreto e as grades foram enfraquecidos pelo ar úmido do mar, então cavar um buraco ali é apenas uma questão de tempo. Isso pode levá-lo para o corredor de utilidades, que pode levar ao telhado. Para esconder o buraco enquanto estão trabalhando nele, eles rasgam páginas das revistas e fazem papelão para criar uma parede falsa. Eles também podem esconder o buraco com alguns objetos como toalhas. Em seu caso, Frank pegou um acordeão. Ele está se juntando à banda da prisão apenas para usar a caixa de instrumentos para cobrir o seu buraco. Eles também podem usar papelão para fazer cabeças de bonecos para colocar em suas camas. Assim, eles podem escapar à noite e seus desaparecimentos não serão notados até a contagem da manhã seguinte. Os irmãos Anglin trabalham na barbearia e na loja de roupas. Um deles pode conseguir cabelos para o boneco e o outro pode roubar algumas capas de chuva para fazer botes salva-vidas que eles vão usar para atravessar a baía. As chances são pequenas, mas todos aceitam ajudar. Frank começa a trabalhar com mais empenho no seu buraco, enquanto Charlie fica de olho nos guardas, mas o uso do cortador torna isso extremamente difícil, uma vez que lhe falta uma aderência adequada. Assim, no dia seguinte, durante a refeição, ele usa o seu sapato para sujar a sua colher de propósito e pedir outra. Enquanto um dos irmãos Anglin conversa com o guarda para mantê-lo distraído, Frank pega 2 colheres ao invés de uma e traz uma de volta para sua cela com ele. Mais tarde, quando o inglês aparece para deixar algumas revistas, Frank pergunta se há uma maneira de soldar metal ali mesmo na cela, e o inglês promete ensiná-lo. Vários dias depois, Litmus recebe de Frank um centavo em troca de 15 sobremesas. Frank usa este centavo para fazer algumas ferramentas em sua cela. Ele quebra a colher para obter o aperto e o cortador para obter a lima. Depois acende um monte de fósforos para derreter o centavo e conectar o aperto da colher com a lixa de unha. Agora ele tem uma ferramenta adequada para cavar mais rápido, e graças aos avisos de Charlie, ele sempre corre de volta para sua cama quando um guarda aparece para não ser pego. Depois de muitos dias de escavação, ele consegue remover todo o concreto ao redor da grade, mas ela está presa à parede e é impossível de sair à mão. Da próxima vez que ele vai trabalhar na carpintaria, ele faz uma cunha que pode ajudar. O único problema seria passar pelo detector de metais, mas Frank tem um plano. Quando eles deixam a oficina, Frank faz o detector apitar de propósito, tendo a cunha visivelmente em suas mãos, e dizendo ao guarda que ele fez para pendurar as suas roupas. O guarda não acredita nele e pega a cunha de volta antes de verificar os bolsos de Frank. Como ele não tem nada lá, ele pode sair, e Frank retorna à sua cela com uma segunda cunha escondida em seu sapato. Usando esta cunha, ele finalmente consegue tirar as grades da parede, e isto é o que ele precisa para fazer o plano continuar. Durante os próximos meses, Charlie e os irmãos Anglin começam a cavar também.
Eles também começam a trabalhar nos manequins de papelão, usando páginas de revistas, água e o pó de concreto que eles recebem da escavação. Charlie pede um conjunto de pintura, fingindo ter escolhido um novo hobby, mas eles estarão usando esta tinta para colorir os manequins e fazer as capas de papelão para os buracos que se parecem com a grade. Uma vez que o boneco de Frank está pronto com o cabelo que os irmãos Anglins receberam, ele o coloca na cama e finalmente entra no buraco para ver o que está do outro lado. Ele encontra algumas escadas que levam ao corredor de utilidades e lhe permitem encontrar os poços de ventilação, mas eles estão no teto, fora do seu alcance. Enquanto isso, há um guarda fazendo a ronda na área da cela. Ele é enganado pelo boneco na primeira vez que passa, mas na segunda vez ele acha estranho que Frank não tenha se mexido. Suas suspeitas pioram quando ele deixa cair o bastão e o barulho não faz com que Frank sequer se mexa, mas quando ele aproxima da cela para verificar a cabeça, Frank já conseguiu voltar para a cama, evitando que o boneco fosse descoberto. No dia seguinte, ele conta aos seus amigos o que encontrou e verifica o progresso deles. Os irmãos estão quase prontos, mas Charlie ficou para trás. Mais tarde naquela noite, Frank e John entram no corredor de utilidades para esconder as capas de chuva que roubaram da loja e verificam o poço de ventilação. Agora que ele tem John lhe dando um impulso, Frank pode alcançá-lo e dar uma olhada mais de perto, o que o faz perceber que eles precisarão de algumas ferramentas para conseguir abrir. Eles também veem que há uma tomada elétrica na parede. Da próxima vez que eles vão ao treino da banda, Frank pede a Litmus que lhe arranje uma extensão e uma furadeira. Litmus aceita depois de receber a promessa de receber todas as sobremesas de Frank a partir de agora. Frank também aproveita a chance de roubar um pequeno ventilador da escrivaninha, que coloca dentro da sua caixa de acordeão e consegue escapar enganando o guarda para verificar a caixa de Charlie em seu lugar. Quando eles conseguem todas as ferramentas, incluindo uma caneta que roubam de Doc, Frank e John voltam para o corredor de utilidades para começar a trabalhar. Sempre se mantendo afastados de qualquer guarda que passa, eles usam um tubo que John conseguiu para quebrar as barras que protegem o buraco do eixo. Então, Frank sobe até lá e, usando a broca que ele fez com a ponta que Litmus pegou e o ventilador, ele tira os parafusos das placas metálicas que cobrem a passagem. Muitos meses se passaram desde a chegada de Frank a Alcatraz e o grupo está finalmente pronto para escapar. Charlie está preocupado porque a sua grade falsa continua caindo aos pedaços, mas John confirma que a jangada estará pronta na próxima terça. Então Frank decide que eles fugirão terça-noite. No dia seguinte, durante o café da manhã, Frank retira o crisântemo que Doc deixou para ele regar. Litmus fica agradavelmente surpreso ao vê-lo, porque ele traz lembranças de quando ele e Doc plantaram aquelas flores juntos. Mas o diretor tem uma reação completamente diferente. O crisântemo o lembra das pinturas, então ele passa pela mesa e o esmaga, alegando que flores são contra o regulamento. Isso enfurece Litmus, que tenta saltar em cima dele, mas em vez disso ele desmaia por causa de um ataque cardíaco. Depois disso, o diretor fica desconfiado de Frank, então ele ordena uma inspeção em sua cela. Eles não encontram nada de anormal e a grade falsa consegue enganá-los, mas o diretor ainda está preocupado, então ele ordena a um guarda que transfira Frank para outra cela. A papelada necessária levará alguns dias, portanto a transferência será feita na terça-feira de manhã. No dia seguinte, o grupo descobre que Wolf foi trazido de volta do buraco e jura que matará Frank assim que ele tiver oportunidade. Então Frank decide que eles escaparão esta noite ao invés de terça. Wolf tenta pegá-lo durante o intervalo de tarde no pátio, mas o inglês o intercepta e o arrasta para se encontrar com a sua gangue, dizendo que eles o espancarão se ele tentar qualquer coisa. Quando a noite cai, finalmente é hora do grupo começar a fuga. Frank e os irmãos Anglin enganam com sucesso os guardas com seus bonecos e entram no corredor de utilidades, mas Charlie perde a coragem e fica em sua cela chorando. Levando a jangada e o rato de Litmus com eles, o trio sobe pelo poço de ventilação e chega ao telhado, onde eles se esgueiram cuidadosamente, vigiando o movimento dos holofotes para se esquivarem deles. Então eles conseguem atravessar o telhado e encontrar uma tubulação contra a parede lateral, que utilizam para descer e chegar ao pátio, onde têm o cuidado de mais uma vez se movimentarem evitando as luzes, até chegarem à cerca. Enquanto isso, Charlie mudou de ideia e também atravessou o buraco. Mas quando ele chega ao poço de ventilação, ele não consegue alcançá-lo porque não tem seus amigos para lhe darem um impulso.
Então ele volta à sua cela para passar o resto da noite chateado por causa da oportunidade perdida. De volta a Frank e os irmãos Anglin, eles sobem a cerca de arame farpado, usando saltos calculados para evitar ferimentos. Agora eles estão oficialmente fora do edifício e correm facilmente em direção à costa da ilha. Lá eles inflam a jangada e saltam sobre a água enquanto se agarram a ela e usam suas pernas como força propulsora para nadar para longe em liberdade. Na manhã seguinte, os guardas descobrem que eles se foram, assim que verificam suas celas e começam uma busca incessante em toda a ilha. Eles encontram alguns objetos pessoais dos detentos flutuando na baía, o que faz o diretor acreditar que eles se afogaram, porque nunca deixariam essas coisas para trás. Mas um dos guardas aponta que tudo isso pode ser um truque para fazê-los pensar que estão mortos. O diretor também encontra um crisântemo em uma pedra, e como essas flores não são nativas da ilha, isso só pode significar que Frank a deixou ali como uma mensagem. Os corpos dos fugitivos nunca foram encontrados, e a prisão de Alcatraz foi fechada 1 ano depois. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.